O diálogo, a dialética e a dialogicidade são três sentidos e propostas que nos levam a um entendimento e uma visão de pensamento, ideia e também até de conceito que é formado a partir das concordâncias e discordâncias, não é? Entre dois postulantes que um defende uma tese e o outro vai vir com a sua antítese. Se nós virmos dentro da visão de Martin Hegel, que até é uma dialética de contexto mais social, econômico e político. Mas se olharmos para a dialética platonista, que é mais voltada a um contexto pedagógico, a um contexto também de construção do ser, nós vamos ver que nessa dialética a ideia é debatida e construída porque um vai defender uma posição e o outro vai defender outra em cima daquela posição defendida. Então são argumentos contrários que, na sua diversidade argumentativa, vão construindo todo um conceito, toda uma ideologia, todo um olhar mais atento, mais distinto, mais até expandido sobre determinado assunto. Não deixa de ser um diálogo, mas um diálogo de choque de ideias, um diálogo de confronto de ideias, um debate e um embate que constrói uma ideia, uma ideologia, um pensamento. E, na verdade, assim surge, na visão platonista, uma tese, um conceito, uma pressuposição, uma linha de pensamento que pode gerar, claro, todo um contexto formativo, instrutivo, operacional, pedagógico, didático, não é? Moral, social, comportamental para o ser. Já quando nós olhamos e nos direcionamos para a dialogicidade de Martin Buber, não é? E há uma diferença entre dialética, diálogo e também dialogicidade buberiana. A dialogicidade buberiana ela tem um contexto de uma visão teológica e ontológica. Visão teológica e ontológica. Aonde o ser começa um diálogo e uma interação de uma transcendência com Deus. Deus é o tu e o ser é o eu. Então, entre o eu e o tu há um relacionamento em que o tu está acima, o eu está abaixo e o eu vai ao tu, numa forma dialogal, numa forma de descoberta, numa forma operacional e numa forma transcendental. E dentro dessas operatividades há todo um desenvolvimento, há toda uma articulação, há toda uma proposição e metodologia que vai, claro, aplicar e propor o Martin Buber, que inclusive é filósofo e teólogo judeu. Agora, partindo deste pressuposto de dialética, diálogo e dialogicidade, e fazendo um olhar distinto para a ideia, o que vem a ser a ideia, então, em meio a esses três ditames? A ideia é o elemento que seria o fomentador, o resultado do pensar, o resultado da operatividade do cognitivo, o resultado do que o cognitivo tem armazenado, tanto teoricamente como empiricamente, que está convivendo dentro da sua realidade distinta ou não está convivendo dentro da sua realidade distinta, mas que absorveu. E como aquele que fez essa absorção, desenvolveu esse absorvimento, ele agora vai fazer transpor
além da sua mente, além do seu próprio horizonte interno, indo para os outros horizontes, o que resultou o seu pensar? E isso é a ideia. Isso é o pensamento. Essa ideia gera o pensamento. Essa ideia gera o conceito. Essa ideia gera também o diálogo, gera todo um processo comunicacional, todo um processo conceitual, todo um processo formativo. Porque essa ideia, além de ser inspiradora, ela é associadora de entendimentos, tanto técnicos, que seriam os teóricos, como os práticos, que seriam os empíricos, que o ser vai alcançando e ele vai armazenando e vai construindo os elementos que vão proporcionar uma posição, que vai ser a ideia, um pensamento, que vai ser já uma formulação de ideias, um conjunto de ideias, que sistematizando e as organizando torna-se um conceito, e com isso aí surge, claro, todo elemento, todo fator para o diálogo, todo fator para uma dialética, tanto platonista como hegeliana, como também para a própria dialogicidade de Martin Buber. Então é assim que o ser começa a desenvolver também, se nós formos olhar, o seu processo comunicacional, o seu identitário pensante. O seu identitário pensante, a partir do momento em que ele começa a expor, fazer notório o seu pensamento, fazer notório a sua posição, fazer notório o conceito que ele tem sobre os assuntos ao qual ele procura tecer as suas posições, tecer as suas concepções e construir, vamos dizer assim, análises e avaliações que vão gerar, claro, os seus conceitos. Conceitos esse, claro, que pode ser, claro, conceitos pessoais, não vão ser conceitos de uma teoria primada em uma estrutura de uma tecnicidade, mas vai ser esse conceito prático que, trabalhado, aperfeiçoado, ampliado, pode se tornar um conceito teórico, técnico e científico. Então é a partir desta construção, é a partir deste olhar, é a partir dessa visão que vai se formando todo um entendimento, toda uma proposição que é promovedora desta proposta de ideia, dessa proposta de diálogo, dialética, dialogicidade, desses elementos que são proporcionadores de toda uma construção do idealismo, de toda uma construção dos conceitos, das ciências, das teorias, das articulações, das posições, das descobertas e das aspirações do ser em toda a sua amplitude. É o momento em que o ser sai de si e mostra-se para si o seu potencial. O potencial pensante, o potencial descobridor, o potencial fomentador, que vai ampliando cada uma das articulações para desenvolver um maior e mais distinto olhar sobre determinado assunto em que ele está defendendo ou tecendo a sua visão, concepção, ao fim, a cosmovisão dele, a cosmovisão pessoal. Ok? Então era essa a nossa exposição sobre esses elementos propulsores de conceitos, propulsores de teorias, propulsores e fundamentadores da dialética, do diálogo e da dialogicidade e, claro, também impulsionadores da ciência em todas as suas seções, distinções e distinções. Obrigado a todos.